pessoas também se equivocam achando que o cientista ele vai descobrir Deus estudando a matéria. Não. A crença em Deus justamente é o que os espíritos estão dizendo aqui. A crença em Deus, eu não acho essa crença estudando a matéria. Eu não acho Deus estudando a matéria. A questão é que eu tenho que ter uma explicação para o que causou a matéria. E aí eu posso crer em Deus. E o Espiritismo vai colocar um outro ponto que a gente já vai entrar, que é a questão da inteligência e da existência dos espíritos. Mas isso aí eu vou complementar depois. Então eu não acharia o princípio das coisas estudando a matéria. Quando eu estudo a matéria, eu acho o princípio das coisas materiais. Mas e o que causou esse universo material? Essa é a grande questão. O materialista vai dizer, bom, só existe o universo material. Então, por isso que eu não faço essa pergunta, o que causou o que causou a matéria? Outro tipo de matéria, vai dizer o materialista. E só há esse universo material, não há um universo além do material. É por isso que o cientista, o materialista, não vai acreditar em Deus, porque para ele só há o universo material. E o universo material, cada vez que eu me aprofundo, eu descubro outra matéria que explica outra matéria. E assim eu vou indo. E aí ele fica com aquela última que foi encontrada. Então eu tenho uma teoria, a teoria atual que explica a origem do universo, somente através de leis materiais. É essa que eu fico. Não existe uma causa para essa causa para o materialista. Aonde que o materialista vai começar a ter problema para esse posicionamento? Quando eu coloco o espírito na jogada. Porque se ficar demonstrado que além da matéria há um espírito, há um outro universo além do material, aí o materialista tem um problemão. Porque como que eu explico esse universo que não é material? Então, quando eu olho só para o universo material, eu posso até criar essa falsa teoria de que não há Deus, porque só há matéria, só há leis materiais. Mas onde está o equívoco do materialista? É que ele só olhou uma parte do universo. Ele ignorou outra. E essa outra parte que ele ignorou desvenda Deus. É quando entra o espírito na jogada. E a gente vai ver que é aí que está a força do espiritismo. Então o filósofo, ele sempre ficou na dúvida. O filósofo, ele analisa as coisas só pelo raciocínio, né? Então ele diz, olha, o universo tem que ter uma causa. Muitos filósofos vão dizer, há uma causa primária, essa causa é Deus. Outros filósofos vão dizer, só há um universo material e a causa do universo é a própria matéria. E assim fica a filosofia discutindo infinitamente no passar dos séculos. Só que aí que entra o espiritismo, porque o espiritismo, quando ele vai colocar o espírito na jogada, ele não vai fazer de uma maneira filosófica como os filósofos tradicionais. O espiritismo vai provar o espírito cientificamente. Agora está comprovado, da mesma maneira que eu estudo a matéria nas demais ciências, surgiu uma ciência que usou dos mesmos métodos e descobriu o espírito. Agora o cientista materialista tem um problemão. Por quê? Porque ele não pode negar a ciência do espírito. Por que ele não pode negar a ciência do espírito? Porque a ciência do espírito foi construída do mesmo jeito que a ciência que ele defende. Com os mesmos métodos. Então, se ele desprezasse a ciência do espírito, ele teria que desprezar a ciência dele. Essa é a força do espiritismo. Quando o espiritismo apresenta o espírito cientificamente, ele entra no terreno justamente que até então era só estudada a matéria.
Então, o materialista, o cientista materialista, ele não pode desprezar a ciência espírita. Porque ela foi construída no mesmo rigor e com os mesmos critérios que a ciência dele. Ele não pode negar uma e aceitar a outra, porque elas foram construídas com as mesmas bases. Então a gente vai ver, mas por que o cientista materialista então não admite o espiritismo? Por que a academia não admitiu o espiritismo? Por duas razões. A primeira, porque eles não sabem que o espiritismo existe, porque o nosso movimento espírita transformou o espiritismo em religião, e aí isso eles não discutem. Cientistas não estão preocupados com a religião. Aliás, eles nem ouvem a religião. Então eles nem sabem que existe uma ciência que provou o espírito. Porque disseram para ele, espiritismo, se ele vai numa biblioteca que ele costuma frequentar, nas prateleiras de ciência não tem nenhum livro espírita, tá lá na prateleira da religião, do cultismo, misticismo, tá lá. Né? O próprio movimento espírita tirou aquilo que o espiritismo tinha de mais forte, que é seu caráter científico. E outro motivo do porquê que eles não aceitam o espiritismo, por puro preconceito, entrando em contradição com seus próprios princípios. Eles jogam fora os princípios que eles acreditam quando é para estudar o espírito, mas para estudar a matéria, esses princípios valem. É aí que eles entram em contradição. Mas é o que o preconceito faz, o preconceito ele é seletivo. Então, essas duas razões. E claro que eu diria que o desconhecimento do espiritismo como ciência é a principal causa, por culpa dos espíritas. Deixando bem claro isso. Os grandes cientistas nem sabem que o espiritismo existe, né? Mas há uma ciência que provou o espírito, é o espiritismo. Às vezes as pessoas perguntam assim, quando que a ciência vai provar o espírito? Isso já foi feito, o espiritismo fez isso. É porque tal ciência vai provar o espírito? Não, já foi provado, o espiritismo é a ciência que provou o espírito. Então a gente vai ver que quando eu coloco o espírito na jogada e provado cientificamente, agora eu tenho um argumento muito forte para falar na prova de Deus, porque eu não tenho só a matéria no universo. Então, o que causou o espírito? Quem criou o espírito, esse ser que não é material, que não é matéria? Então, é por isso que eu não vou conseguir chegar na causa primeira analisando as propriedades íntimas da matéria. Porque olha que curioso, focando na matéria, eu não consigo explicar nem o espírito. Então é como se eu estivesse olhando um pedaço do universo. Por isso que eu crio uma explicação incompleta. E o espiritismo agora apresenta um pedaço que faltava, que coloca todo o sentido de Deus existir. Eu vou passar um pouco para ti, Laura, depois a gente entra na 8. Não, e dentro disso que você falou, talvez por uma questão mesmo de orgulho, os espíritos vão dizer isso, né? Que os homens gênios, esses materialistas, são movidos pelo orgulho. Você disse assim, né? Então, peraí, para o materialista, ele vai explicar tudo segundo as leis da matéria. Qual é a causa da matéria? A matéria. Mas a matéria sempre vai ser a matéria. Mas aí a razão e a lógica vai nos guiar por um caminho que talvez eles vão ter que usar de outro artifício. Como que tudo movido por leis da matéria, só matéria, tem tudo tão organizado assim no universo? Né? Todo sistemas planetários, o corpo humano, a natureza em si, como tudo isso funciona tão perfeitamente. Há de se ter uma causa, uma inteligência por trás. Para o materialista, talvez ele vai dizer que isso aí é da natureza, que é o acaso, né? Mas ele não vai encontrar uma resposta que satisfaça a razão quando nós trazemos esse argumento. E além do que, você já disse bem, o Espiritismo sendo a ciência do Espírito, então cabe ao Espiritismo provar a existência do Espírito. E isso ele fez bem, né? Fez bem como o Papa Kardec vai dizer. Por assim dizer, o Espírito, a alma, né, quase que palpável, de tão evidente que ficou a existência da alma. Pessoal, talvez vocês estão se perguntando, cadê o Eric? O Eric, por motivos de compromisso, não pôde comparecer, mas nós estamos juntos aqui, né? E com certeza faz muita falta a presença dele aqui. Michel, passa